Eu tenho presenciado uma certa apologia, e ela parte de muitos políticos, formadores de ideias, até mesmo artistas, os célebres pensadores, que em suas falácias, eu chego a dizer que é falácia, mencionam e fazem uma apologia terrível, uma polarização enorme ao que se refere a direitos humanos. Polarização esta que acabou sendo deturpada por filosofias progressistas, onde essas pessoas com ideias esquerdistas criam um eufemismo enorme que faz com que todo marginal, toda a escória tenha uma vida incólume a despeito daquilo que eles fazem. Só que há uma enorme, uma tênue diferença, melhor dizendo, entre os que são marginais e os que estão marginais. E é para isso que servem as punições. Elas deveriam ser um divisor para os que são marginais e para os que estão marginais. Esta polarização, infelizmente, vem sendo tão deturpada por estas filosofias progressistas, onde socialistas, com suas ideias gramicistas, criam um eufemismo enorme, que faz com que todo marginal, toda a escória tenha uma vida incólume, a despeito daquilo que eles fazem. Só que existe uma enorme diferença entre alguém que cometeu um delito e um bandido contumaz. Direitos humanos sempre foram para humanos direitos, ou para homens, ou para humanos que almejem tornarem-se direitos. Não compete a mim e nem a ninguém um julgamento de pessoas. Isto é um papel da jurisprudência, que deve ser justa, firme e imparcial, pois quem comete um delito com certeza é marginal. Desde um simples ladrãozinho pé de chinelo, a um grande líder político que desvia milhões e milhões de dos cofres públicos. Aliás, este é o pior entre todos, pois mata milhares e milhares de pessoas ao mesmo tempo. Só que há uma tênue diferença entre os que são marginais e os que estão marginais. Por isso é bom que se repita. É para isso que servem as punições. Elas deveriam ser um divisor para os que são marginais e para os que estão marginais. Mas a minha maior preocupação não se dá com os que estão ou mesmo com os que são, e sim com os que um dia virão. Eu falo de crianças que vivem à margem da sociedade, onde eu uso o termo profilaxia, que se converte em ações que previnem contra a má formação social destas mesmas crianças. Quanto aos que já o são, devem pagar pelo que fizeram, e depois de ter pago, devem voltar a viver com dignidade, desde que não voltem mais a cometer os mesmos erros. Esta é a lei. Evidentemente, seria desumano eu avaliar esta questão com certo eufemismo, porém é imprescindível que reavaliemos nossas leis para que quem merece, de fato, pague severamente pelo seu delito de acordo com o que merece. Que sejam leis que avaliem de forma criteriosa e responsável, e que os seus artigos recrudesçam e possam, de acordo com os delitos, e ser julgado esta pessoa, e não de acordo com as condições financeiras propiciadas aos que enfrentam esta mesma justiça. Um crime sempre foi um crime, e como tal deve sofrer a punição devida. Volta e meia vejo na imprensa
reportagens que falam de infratores que cometeram terríveis dolosos, terríveis crimes contra a sociedade e, no entanto, devido ao bom assessoramento, quase não pagam por seus delitos. Isto é, quando chegam a pagar pelo que fizeram. Mas quantos cometem algo que talvez não seja tão grave assim, no entanto, apodrecem na cadeia porque não obtiveram um acompanhamento profícuo de um advogado que, por uma ótima quantia, advogasse a sua causa. Infelizmente é o que nós mais ouvimos falar. É mais do que justa a sentença quando um crime for cometido, e este deve ser julgado com o mais viril rigor da lei. Quanto aos facínoras, desgraçam infelizmente a vida de outras pessoas. Quanto a esses facínoras, eles se tornam incólumes, e quantos meliantes perderam o medo, já que a sensação de impunidade permeia de forma aviltante a nossa sociedade. Quantos homicídios culminam com penas brandas, em que o réu paga pelo que fez por pouquíssimos anos, isto é, quando chegam a ir para a cadeia. A minha esperança é que as coisas mudem e que aqueles que são apodreçam se necessário for na cadeia, e que aqueles que estão aprendam e possam mudar, tenham uma segunda chance. Todos nós temos uma segunda chance, menos os que são, para que os que estão marginais possam rever seus conceitos, através de duras penas. Quantos crimes nós temos presenciados? Feminicídio. Quantas vezes nós vimos tantas barbáries? Eu não quero aqui partir para o mesmo eufemismo que esse progressismo doentio, ambíguo, tem preconizado, infelizmente, de forma deturpada. Apenas que a lei exerça o seu rigor de acordo com o que ela é. E eu peço a Deus que a lei seja cumprida de forma firme, de forma imparcial. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo.